Pelo sangue da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus foi conduzido pelo deserto ao Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos chegando a, quem comentava, né, por acaso hoje mesmo, aos 40 dias dessa quarentena, desse confinamento para muitas pessoas. Já um mês já passou para a maioria, né, desde que fecharam as universidades e várias coisas. Estamos chegando a esses 40 dias. E não sei, parece que talvez mesmo pessoas que a princípio estavam mais tranquilas, podem agora estar dando alguns sinais de cansaço. É verdade que parece que crianças também às vezes estão contentes, né, de estar em casa com os pais, algumas, né, numa situação diferente, né? Mas outras pessoas podem estar um pouco sentindo falta, né, sei lá, de coisas da vida que estavam acostumadas, que a princípio a novidade, agora não preciso fazer isso aqui, mas pode fazer tal coisa, mas daqui a pouco já 40 dias é um período assim razoavelmente longo, né, de cansar das coisas. E é verdade que tem pessoas, isso sim, com situações bastante dramáticas, né? E diante dessa situação e mesmo da falta de perspectiva de como é que a coisa vai ser, né, como é que a coisa vai se resolver, poderia bater um pouco esse questionamento, eu diria até uma certa revolta, tal, quem sabe, né, com Deus, e por que não resolve de uma vez, com tanta gente boa sofrendo, com tanta gente rezando, pedindo, e o Papa e tantas pessoas pedindo. Achei interessante, por acaso hoje estava lendo esse livro do Fulton Sheen, da vida de Cristo, vai comentando os evangelhos, fazendo uma análise interessante. E hoje lia o comentário dele justamente da primeira tentação no deserto. Jesus, aqueles 40 dias no deserto, que é tentado pelo demônio, com essa coisa de transformar as pedras em pão. E ele diz, bem, era um problema real, né? Jesus estava 40 dias ali jejuando, estava faminto, tinha um corpo normal, se alimentava, comia, precisava daquilo de alguma maneira, né? Ele fazia falta aquele pão. E ele podia fazer, ele era Deus. Deus, ele fala mesmo, né? Pode tirar das pedras filhos de Abraão, pois quanto mais, e alimentou o povo no deserto, né? Na travessia, rumo à terra prometida, poderia fazer aparecer um pão ali, não sei, né? Tantas coisas diferentes. E por que não? Se era algo razoável, se convinha e se ele podia, por que não fazê-lo? Fica essa pergunta. Por que Deus não resolve o problema do coronavírus, etc? Por que Deus, o grande problema do mal, por que Deus não resolve os problemas do mundo, se ele pode? E é interessante, né, para a gente responder essa pergunta, olha, toda tentação sempre é um certo recorte da realidade, sempre uma visão muito parcial das coisas. Tem lógica? Em geral tem. A tentação em geral tem uma certa lógica. Faz um certo sentido dentro daquele contexto de... Não, realmente, procede, né? Isso e aquilo e tal. Lógico, então, quem sabe deveria fazer isso. Mas o problema da tentação e do pecado com ela é justamente porque é só uma parcela da realidade. Dentro daquele pequeno universo até faz sentido, mas na medida que tu amplias a visão, sei lá, poxa, tá gostoso esse pedaço aqui de bolo e tudo, de pizza, né? Poxa, é uma grande oportunidade de eu comer esse pedaço, bem legal, né? Uma oportunidade, ótimo. Mas
vamos olhar um pouquinho o contexto, mas estou gostando, contexto maior aqui, será que realmente me convém? Olha, quem sabe não, né? Quem sabe não me convém, se olha o contexto maior, né? Eu vou ver que não, por mais que esteja gostosa, por mais que me atraia, né? E o Fulton Sheen, né? O venerável Fulton Sheen, esse bispo americano, justamente ajuda a gente a não ficar na visão pequena, mas no quadro grande da história, né? The big picture. A visão do progresso social sem regeneração espiritual tem se apresentado como uma tentação a qual muitos homens importantes na história sucumbiram completamente. Progresso material sem a correspondente regeneração espiritual. É uma tentação, como ele interpreta essa tentação do demônio, né? Transformar as pedras em pão. Mas para ele, para Jesus, isso não teria sido adequado ao serviço do Pai. Há necessidades mais profundas no homem que o trigo moído e alegrias maiores do que um estômago cheio. Interessante, né? E tem coisas maiores isso aqui. E é a resposta que dá ao nosso Senhor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus veio resolver não um problema de distribuição de alimentos, né? Ele veio resolver um problema que só ele era capaz de resolver. Só ele podia resolver. Veio sim matar a fome do homem, veio sim aplacar a nossa sede, mas uma fome e uma sede mais profundos, muito mais sérios do que a fome de pão, do que o desejo por água, né? E é importante a gente pensar nisso. Nesse tempo de quarentena, se vê que muitas pessoas têm aproveitado sim a ocasião para crescer na vida espiritual, na vida interior. E é algo que me parece especialmente oportuno para o momento que vivemos agora, já há uma semana, mais de uma semana, que é o tempo pascal, esse tempo que segue a Páscoa, a ressurreição do Senhor. É um tempo muito bom para crescer nessa vida escondida com Cristo em Deus, esse Cristo que está vivo e que me convida a ter essa vida junto a Ele, a conhecê-lo, a buscá-lo, a admirá-lo, a amá-lo, ter vida interior. Se a quaresma tem mais a ver com penitência, o tempo pascal nos convida mais a uma piedade, a uma oração mais carinhosa, mais próxima, mais íntima com o nosso Senhor, vida interior. E para isso, achei interessante que a gente faça, aproveitando essas 7 semanas da Páscoa, do tempo pascal, uma série sobre práticas de piedade. Já começamos semana passada falando sobre a leitura espiritual, que é uma das práticas de piedade assim iniciais, quando alguém começa a ter direção espiritual comigo, também isso é uma prática de piedade, né? Eu vou recomendando, como qualquer diretor espiritual vai recomendando algo desse ferramental da vida espiritual que foi acumulado pela igreja ao longo desses 2000 anos, né? Dessas ferramentas espirituais. E quem sabe o primeiro que eu recomendo é a leitura espiritual, também com alguma oração vocal, né? Em geral a pessoa já tem algum costume de rezar ou abandonou, mas antes de dormir rezava. Em geral, no começo um pouco por aí, leitura espiritual e oração vocal. Então começamos com a leitura espiritual como esse alimento da nossa vida interior. E hoje queria então dar seguimento nessa nossa série que vai até o final do tempo da Páscoa, até Pentecostes, né? Falando sobre, mais em concreto, a leitura das Sagradas Escrituras. Podemos também tomar como ocasião a festa de São Marcos Evangelista. Esse sábado agora comemoramos São Marcos, um dos 4 evangelistas, e para que a gente medite nisso, né? Não só a leitura espiritual em geral se aplica mais a livros gerais, né? De biblioteca, de biografias de santos, escritos dos próprios santos, tratados da vida espiritual, mas olhar mais em concreto para a leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, já que não se vive somente de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma passagem, se as tentações de Cristo é a leitura do começo da quaresma, da quarta-feira de cinzas, uma passagem mais típica dos nossos dias, em concreto da semana passada, da oitava da Páscoa, é aquela dos discípulos de Emaús, que Jesus vai ressuscitado, né, e se encontra com eles, e no final eles a princípio não reconhecem Jesus, mas depois eles falam, como é que a gente não reconheceu? Ele nos falava, nos explicava, fazia arder os nossos corações quando ele nos explicava
as Escrituras pelo caminho, né? Fazia arder os nossos corações. A palavra de Jesus fazia assim. São Pedro vai dizer, mestre, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E os discípulos de Emaús e São Pedro e os demais apóstolos se empenharam em registrar essas palavras, em lembrar-se delas, em comunicar essas palavras depois. Jesus falou, ide para todo mundo, pregar o evangelho, ensinai as coisas que vos ensinei, ensina para os outros também. E Pedro foi pelo mundo, e foi para Roma, e morreu em Roma. E lá em Roma, seu principal intérprete, isso diz a tradição, foi São Marcos, justamente, o discípulo João Marcos, né? E Marcos não só traduzia o que Pedro falava para os romanos, como depois pegou e pôs por escrito. O Evangelho de São Marcos se considera isso, um pouco o testemunho mais próximo de São Pedro, do que São Pedro teria pregado, né? Era como que um intérprete, né? Um ajudante de São Pedro. E tão bom que a gente tenha presente o valor, portanto, disso, né? Dos evangelhos, da Bíblia como um todo, como algo que temos que nos enriquecer sempre, alimentar-nos, se possível diariamente, desse alimento, né? Diz Santo Ambrósio, a palavra de Deus é o sustento vital da nossa alma. Essa alimenta e conduz e a governa. Não há outra coisa que possa fazer viver a alma do homem fora da palavra de Deus. Quase um comentário, né? Aquelas palavras de Jesus, que também são uma citação do Antigo Testamento, né? Se vive da palavra de Deus. A alma vive da palavra, não só de pão, o homem mas o homem é corpo e alma também, e a alma se alimenta mais do que do pão da palavra de Deus. Não há outra coisa que possa fazer viver a alma do homem fora da palavra de Deus. A própria Bíblia traz essas imagens do comer o livro. Não deve ser uma coisa muito agradável, né? Comer livro. Hoje em dia tem um pouco esses papéis que dá para comer, mas a princípio não, um livro é um negócio, não é feito para isso, né? Mas a Bíblia, né, os rolos lá, como os formatos de lei, o pergaminho lá das Escrituras, tem o cara ela pega e engole aquilo, e é uma imagem, né, de que é um alimento. A palavra de Deus é alimento. E isso fizeram, né, os santos, os bons cristãos de todos os tempos, buscaram se alimentar dessa palavra, buscaram tirar aí a sua força. São José Maria, ele tinha, quando vinha alguma palavra lhe feria das Escrituras, muitas vezes, ao ler o Evangelho, normalmente, diariamente, ao meditar, ao rezar a liturgia das horas, algum versículo lá lhe chamava especial atenção, ele anotava nos papezinhos que levava, avulsos assim, uns papezinhos em branco, anotava ali aquela frase, e ele chamava aquela frase de, aquelas papéis de gaiticas, em espanhol, pequenas gaitas, porque ele dizia, porque eu pego aquilo ali, é como se eu assoprasse uma gaita e saísse um acorde, né? Um acorde harmônico, maravilhoso, e aquilo lhe transportasse para um momento, um lugar estético, digamos assim, né? Quando a gente escuta uma música, aquilo recorda, né? Traz lembranças, e me coloca de volta naquele lugar, escutando aquela... Às vezes basta uns 2 acordes ali e já resgata, né? São José Maria falava dessas gaiticas que bastava ler aquelas 2, 3 palavras e já trazia de volta aquela luz que Deus tinha lhe dado, né? Ele servia de alimento. Então, que bom que a gente saiba também buscar isso daí, buscar alimentar-se, no fundo, do amor de Deus que traz de trás, né? Que está de trás desse livro maravilhoso, desse conjunto de livros que é a Bíblia. É, de São Gregório Magno, uma carta de Deus onipotente à sua criatura. Nessa se aprende a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Conhecer a sua intimidade através da sua manifestação, da sua revelação. Através de como Ele mesmo quis se apresentar para nós. Que bom querer viver muito e se aproveitar esse tesouro. Como? Vamos falar, né, já nessa segunda metade da meditação, 3 atitudes para uma leitura proveitosa da Sagrada Escritura. Acolher, meditar, praticar, levar à prática. Né? Acolher, meditar, levar à prática. Já na parábola do semeador, Jesus fala dessa diferença de atitude, da diferença de qualidade de audição ou de recepção que tinha aquelas pessoas que lhe escutavam. Né?
E eu comparava diversos terrenos, e desde o terreno bom, que recebia a semente, aquela semente que é a palavra de Deus, ele assim explica, frutificava, até a terra batida à beira do caminho, que é tão dura que nem não penetra a semente, né? Quica, então nem penetra, nem entrou ali, né? E é interessante, porque existem muitas maneiras, pega os santos, né? Como eles aproveitam, e pega pessoas que vão lá e assistem uma homilia maravilhosa, leem um texto em uma semana na montanha, uma coisa incrível, e nem, sei lá, não capta nada daquilo, né? Passa como água sobre as pedras, não, você vê que a pessoa não pegou nada. Interessante, né? Ver, às vezes pessoas voltando de retiro, chama muita atenção isso daí, como às vezes tem aquela pessoa que, poxa, completamente tocada pela graça e muda a sua vida, e outra lá que foi, ouviu, voltou e não sei, não penetrou no seu coração aquelas palavras, não, sei lá porquê, né? Às vezes é pelo momento ele não estava preparado espiritualmente, ou preguiça mesmo, ou por uma falta de uma preparação prévia através da penitência, não sei, podem ser várias explicações, mas algumas pessoas se alimentam realmente da palavra de Deus e outras não. Outras aquilo passa por elas batido, né? Não penetra aquela semente, né? Uma possível causa dessa desaproveitamento é um pouco essa atitude insolente, a gente poderia dizer, bem, já sei. Essa atitude de quem diz, já conheço, já ouvi essa historinha, já conheço essa parábola. E olha, não é bem assim, na verdade. A palavra de Deus é um negócio, né? É um tesouro sem fundo, assim, né? Uma coisa, como eu falava, né? Os santos. Chamou atenção lendo os padres do deserto, na Filocalia, umas interpretações assim do Evangelho que, nossa, caramba, nunca tinha pensado sobre essa maneira e faz todo sentido, né? Aqueles homens que passavam ali a sua vida isolados e praticamente só tinham a Bíblia ali, não tinha celular, não tinha outros livros quase, né? E lia, e chegavam umas leituras super profundas, assim, né? De textos que eu já tinha lido 1 milhão de vezes, mas nunca tinha me dado conta daquela leitura. E não cair nessa atitude do sabichão insolente. Olha, cada palavra aqui, cada frase, que dá para tirar da Escritura, né? A princípio, quando eu fazia a minha leitura do Evangelho diária, eu lia ali o que dava no tempo previsto. Hoje eu leio dois versículos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E às vezes uma palavra é suficiente para me prender ali e ficar refletindo sobre aquilo, né? Bom, Guimarães Rosa fala que às vezes é preciso tirar o pó das palavras, as palavras ficam meio empoeiradas. E é preciso tirar um pouquinho o pó para voltar a brilhar, né? Não, que interessante. Às vezes me ajuda, por exemplo, a fazer isso mudando de idioma. E o idioma em que eu leio, em concreto, tenho lido em grego, que é o original, né? Não que eu saiba assim pegar e ler direto batido, mas com algumas ferramentas de apoio. Estou perto de terminar, né? Minha primeira vez vou terminar todo o Novo Testamento. Faltam alguns livros, poucos aí para terminar tudo, a versão pelo menos interlinear, que é uma maneira de ler o grego com diversos apoios aí gramaticais, né? Mas é muito interessante, porque aquelas mesmas que eu li lá em português, agora está lendo em grego, mas que interessante, essa palavra tem a ver com aquela outra, e dá para tirar muitas coisas. Tem gente que eu leio até, eu conheço que lê em inglês, por exemplo, né? Sabe um pouco de inglês, e só essa mudança de idioma já ajuda a tirar um pouquinho o pó das palavras e ver de uma outra forma. Que interessante, né? Em inglês fica assim. Ajuda a querer dar um ar de novidade para aquilo. E depois ler mesmo, né? Ler mesmo, diariamente, como um compromisso assim espiritual, como quem, escova os dentes todo dia, como quem vai fazer os seus exercícios, como quem que pratica piano 4 vezes por semana durante tanto tempo, não sei, né? Como faz aqui a faxina da casa, como faz aquilo outro, lê o jornal durante tanto tempo. As nossas rotinas, inserir a leitura das Sagradas Escrituras na nossa rotina diária, é uma grande coisa, né? Não precisa muito tempo. Eu costumo recomendar 5 minutos, né? É o que eu faço, 5 minutos de leitura do Novo Testamento diariamente, né? Claro, depois tem oração mental, depois tem a missa, sei lá, né, o texto, outras práticas de piedade que a gente
participará e meditará também o Evangelho, mas acho que é especialmente bom ler o Novo Testamento todos os dias, um pouquinho que seja, e dentro do Novo Testamento, especialmente bem o Evangelho. Claro, toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas o Novo Testamento é mais importante e é melhor começar por aí. E dentro do Novo Testamento o Evangelho, né? Como ler o Evangelho? Muitas pessoas costumam ler o Evangelho do dia, a liturgia diária lá que chega, o Evangelho, e é ótimo, né? E meditar, eu também o faço, como é lógico. Mas também é oportuno que alguma hora na vida, pelo menos, me parece ser oportuno que a gente leia corrido os Evangelhos, né? Para ter como quem lê um livro. Seria pena, né, que uma pessoa, sei lá, leu todos os volumes do Harry Potter lá, gigantes, e nunca leu os 4 Evangelhos. Né? Não sei bem, né? Que tipo de católico somos nós, né? Se não lemos de cabo a rabo o Evangelho de São Mateus. A gente lê tanta coisa, né? Então tem que ler os Evangelhos, tem que poder dizer, não, eu li os 4 Evangelhos, né? E que é algo importante, né? E eu acho bom ler sequencialmente, ajuda a ter comentários também, tirar dúvidas, às vezes buscar um sacerdote. Padre, não entendi, por que Jesus fala isso aqui? Me pareceu contraditório com outra coisa. Há boas bíblias, né, com comentários, por exemplo, a Mensagem da Varra, né, acho muito oportuna, e com comentários. Acolher, o que significa abrir-se, ler também. Depois, uma segunda atitude é meditar. Meditar. Para que não só entrou aqui, ouvi, né, li, estive atento ali. Outra coisa é o fruto que ele vai dar, a semente quando penetra na terra, ela tem que encontrar espaço ali para ela ter raízes e precisa dos nutrientes, né? Esse acolher profundamente, que é meditar na palavra de Deus. Por isso é bom, né? Ir a fundo, ler com calma, relacionando os textos. Um padre dizia, às vezes a Bíblia é assim, tu pega um texto, um versículo aqui, outro versículo aqui, às vezes tu mistura, eles reagem e explodem, como que componentes químicos, né? Achei interessante, reage e explodiu. E aí, muitas vezes acontece isso, né? Juntam tudo isso aqui, juntam aquilo ali, que interessante, né? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, mas São Paulo escreveu, tudo posso naquele que me sustenta, né? Interessante, sem ti, Senhor, nada, contigo tudo, nada, tudo, né? O meu nada, o teu tudo, né? Sim, te nil in te omnia. Então, legal, né? Como casou aqui esses 2 versículos de 2 livros completamente diferentes, né? Essa passagem do Antigo Testamento com essas palavras de Nosso Senhor. Relacionar, muito bom isso daí. Questionar, anotar, como falamos com José Maria, que anotava ali, memorizar, repetir ao longo do dia, tirar jaculatórias, vou repetir essas palavras aqui do Salmo que me ajudam. Usar a imaginação é todo um capítulo, São José Maria fala muito disso, né? De entrar ali com a imaginação, fazer-se um personagem a mais nas diversas passagens do Evangelho, entrar na cena. E é interessante, né? Porque pensava, né? O grau de envolvimento com uma narrativa muda tudo, a nossa experiência. Se uma pessoa não gosta de fantasia, ela vai ver um filme lá meio fantástico, de super-herói, ou de Guerra nas Estrelas, e ela vai ter, a princípio ela não gosta daquilo, vai ter uma rejeição, fala, bem, isso é tudo viagem, né? Isso aí é tudo bem. Então, já aquela rejeição vai impedir de desfrutar daquilo, não vai viver aquelas emoções que estão propostas naquela narrativa, porque ela não consegue conectar com aquilo, porque por algum motivo que lhe parece absurdo. Agora, se ele consegue entrar, ele se envolve com aquilo e vai viver aquela experiência daquela história, né? Bem, pode ser uma vantagem ou não isso, mas é interessante, o grau de envolvimento emocional com uma narrativa faz com que a minha vivência, a minha absorção daquela mensagem cresça muito. E São José Maria ele fazia bem isso daí e nos propunha com os evangelhos. Pensa quem que tu vai ser naquela cena, parar para meditar nessa cena. Talvez não tanto uma leitura de 5 minutos do evangelho diária, como a gente falava, mas assim, quando eu pego o evangelho para meditar na minha oração mental, uma coisa mais detida, mais longa, e é uma coisa muito boa, sabe? Pensar que eu sou um dos discípulos de Emaús, ou na segunda peça milagrosa, depois da ressurreição de Cristo, eu sou um daqueles que está lá pescando com Pedro e Tiago, né? E aí João, e aí fala, e aí eu estou pegando a rede justamente quando eu escuto de tabela João dizendo, é o Senhor, e vejo Pedro, e aí não entendo direito, ele se atira. Então, ao mesmo tempo que eu vou lendo o Evangelho,
eu vou meditando, eu vou pensando como é que era a roupa de Pedro e como é que Jesus estava, que pose que ele estava sentado e o peixe, como é que estava organizado ali, quantos peixes que eram. Então eu contemplo eu completo com a minha imaginação o que falta de descrição do Evangelho e aquela cena daqui a pouco está colorida aos meus olhos, está diante de mim ali. Então as palavras de Nosso Senhor vão entrar com mais força, eu vou entender mais a fundo, né? Por todo esse empenho dessa construção da imaginação. Bom fazer isso daí, né? Misturai-vos com frequência entre os personagens do Novo Testamento, dizia São José Maria. Não se trata apenas de pensar em Jesus, de imaginar as cenas que lemos, temos de intervir plenamente nelas, ser protagonistas. Seguir Cristo tão de perto como Santa Maria, sua mãe, quanto os primeiros 12 as santas mulheres e aquelas multidões que se comprimiam ao seu redor. Se agimos assim, se não criarmos obstáculos, as palavras de Cristo penetrarão até o fundo da alma, transformar-nos-ão. Vamos transformar. E é um terceiro, então, ponto que queria trazer para a gente já terminar, né, a nossa meditação. Numa palestra lá na Espanha, num simpósio de teologia, e um padre nos comentava, um professor, né, sobre aquele episódio do Evangelho, que Jesus está na sua cidade, em Nazaré, na sinagoga, no culto do sábado, senta lá, lê o profeta Isaías, e ele vai fazer o comentário, né? Era tipicamente na sinagoga se lia, e era convidado lá um rabi, algum homem sábio, para, com autoridade, comentar aquela passagem, fazer o que a gente chamaria de uma homilia hoje, né? Que é o que acontece na missa depois de ler as leituras, a gente se senta e o padre faz uma homilia, faz um comentário às escrituras. E como é que é esse comentário? Começa assim, né? Jesus fala, hoje acabaram de se cumprir-se as palavras que acabaste de ouvir. A palavra do profeta Isaías que diz, né? Deus me escolheu, como é que é? Para proclamar o ano da salvação, ungiu-me entre as nações, algo assim, né? É uma passagem messiânica que fala do Messias. E esse professor me marcou muito dando essa palestra lá na Espanha, que ele dizia, olha que interessante, a primeira palavra da primeira homilia, no primeiro homeleta, né? O que é o homeleta? Não é omelete, não. Homeleta é quem faz a homilia, é o pregador, né? O primeiro de todos, o mais importante. Qual que é a primeira palavra da primeira homilia dele? Hoje. Hoje acabam de se cumprir essas palavras que acabaste de ouvir. E aí aquele professor dizia, olha, por isso, o que tem que fazer a homilia? Tem que trazer para o hoje. Tem que pegar aquelas palavras ali de Jesus no Evangelho, de 2000 anos atrás, mas entender que elas continuam válidas hoje. E tem que fazer essa transposição, tem que dizer, bem, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Isso vale na hora de dar uma homilia, que não muitos de vocês terão essa experiência, né? Mas sim, também, né, sempre quando eu leio a Escritura, sempre a Bíblia é algo que me interpela, uma palavra de dois gumes, penetra até a medula, né? Fere o coração, né? Fere. A ideia é essa, que fira a nossa alma, a palavra de Deus, para que frutifique, não para eu ler aquilo e me deixe indiferente, mas me deixe me transformar por aquilo. Kierkegaard falava isso, né, que esses exegetas secos são como as pessoas que olham um espelho e medem o tamanho do espelho, mas não se olham no espelho. A Bíblia não é só para eu analisá-la, mas é para eu me analisar em função dela. A própria Epístola de São Tiago usa essa imagem, né? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vos enganares a vós mesmos. Não só ouvir, mas tem que levar à prática isso aqui que eu estou falando, isso aqui que eu estou lendo, o Sermão na Montanha, perdoar os inimigos, tem que levar à prática. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal saiu dali esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Não só ouvir, mas deixar-se de verdade interpelar profundamente, deixar-se transformar. Quando era bispo em Cracóvia, o Papa Paulo II sempre colocava essas duas perguntas, né? Diante de um problema. Uma delas era essa: que passagem da Escritura tem algo a me dizer acerca desse problema? Reunia ali o seu conselho. Que passagem da Escritura nos dá luzes para entender melhor essa situação que estamos enfrentando, né?
recurso ao Evangelho, recurso à palavra de Jesus. O que eu vou buscar lá que tem a ver com esse problema que eu estou vivendo agora? Resolver os problemas do meu dia a dia, através da Bíblia, através do Evangelho. E ele mesmo escreveria, São João Paulo II, na Nova Millennium Neunte, abrindo as portas do terceiro milênio para a igreja, é necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo a antiga sempre válida tradição da Lectio Divina, que permite ler o texto bíblico com palavra viva, que interpela, orienta, plasma a existência. Assim é como Deus quer que a gente se alimente da sua palavra, não com uma coisa, uma palavra morta, uma letra morta, mas com uma palavra viva, que me interpela, que me convida à mudança, à conversão, à santidade. Jesus dizia uma hora, né? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que escuta as minhas palavras e a põe em prática. E os padres da igreja comentam que esses dois verbos têm a ver com outros dois. Concebeu e deu à luz. Muitas vezes, quando fala que alguém nasce na Bíblia, diz, então fulana de tal concebeu e deu à luz um filho. Em geral vai essa dupla, né? Conceber e dar à luz. E os padres diziam, pois olha, esse dupla implica também esse acolher, aquele que escuta e põe em prática. Que acolhe, medita, mas depois leva à prática. Essa é minha mãe, esse é meu irmão. Nossa Senhora, explica Santo Agostinho, é mãe de Jesus biologicamente, segundo a carne, mas antes foi mãe segundo o Espírito, ao se abrir à vontade de Deus e levá-la à prática. Então ela é modelo também para nós, de mãe de Jesus, nesse sentido espiritual profundo que nós estamos chamados a viver. A cada dia abrir-nos mais fortemente, eficazmente à palavra de Deus e deixar-nos transformar por ela. Pedimos isso a Nossa Senhora que nos ajude a aproveitar esse tesouro, a deixar-nos enriquecer e transformar por ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.